Nós somos muito gratos que nós estamos nesse país onde vida e pessoas que estão nas autoridades estão lutando pela vida. Porque vida é o que Deus dá e o que nós temos responsabilidade para estar preservando. E a vida maior que tem, todo ser vivente, mas o mais importante é o ser humano, feito na imagem de Deus. Deus disse, nós vamos criar o homem na nossa semelhança, conforme a nossa imagem. E aqui em Salmo 139, começando com 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E aqui nós já estamos sabendo que a vida está iniciando antes do nascimento da criança. Deus já está formando, preparando, já está criando o indivíduo. Cada um de nós somos únicos no Senhor. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente, e a palavra assombrosamente significa com a reverência que Deus nos criou. Nós precisamos de reverenciar a vida que Deus nos dá. Nós precisamos de reverenciar a vida em nosso próximo, que foi feito na imagem de Deus. E nós precisamos de estar dando nossas vidas para que cada pessoa que cruza nosso caminho possa receber o que nós temos recebido do Senhor. Assombrosamente e maravilhoso me formaste. E a palavra maravilhoso significa para separar, para ser distinto, para ser único. E cada um de nós temos um chamado, cada um de nós somos diferentes e nós precisamos de estar consciente como o GC é tão único, tão diferente. Ele não é igual à irmã, não é igual ao outro, e nós estamos vendo até animais, cada animal. Você pode ter 2 cachorros e cada um é radicalmente diferente do outro. Porque Deus fez assim. Maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis. É um milagre, é o poder de Deus. É além do nosso poder. Nós somos formados, as obras do Senhor são milagrosas. E a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te forem encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me virem, a substância ainda informe. No teu livro, no livro de Deus, forem escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, os caminhos e cada dia e cada momento determinado pelo Senhor. Jesus é o único que veio e cumpriu 100% o que foi determinado no livro dele. Ele abriu o livro e ele disse, está escrito a minha vida. Eu estou vindo para cumprir a tua vontade. Corpo me formaste para fazer a tua vontade. E o que Deus determinou para Jesus, Jesus cumpriu. E ele disse, cada dia foi escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são todos os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Então nós sabemos que Satanás tem um chamado para cada pessoa. Porque Satanás não cria nada
ele só imita e falsifica tudo que Deus tem. E ele sempre está tentando tirar a criança desde a formação, desde o início de vida. Satanás tem um chamado, mas o chamado de Deus é mais forte. Ok? Deus determinou para cada dia de Jessé. Antes de qualquer dia ser formado, antes de haver qualquer dia para Jessé, Deus já determinou no livro dele. Quão preciosos para mim, ó Deus, são todos os teus pensamentos. Em Provérbios 22, então Deus tem um livro, e cada um de nós estamos escritos nesse livro. Nós podemos falar que cada um de nós, Deus determinou que nós temos um livro nas mãos do Senhor. E cada dia, cada chamado, cada vida única, diferente, está dentro desse livro do Senhor. Mas isso não significa que automaticamente cada um de nós vamos cumprir e Jessé vai automaticamente cumprir o que foi escrito e determinado antes dele nascer. Nós precisamos de lutar. E isto é a luta que nós estamos enfrentando como uma igreja. Isto é a luta que nós estamos enfrentando como pais, e como professores, e como ministros, e como pessoas que estão diante do Senhor, entregando suas vidas ao Senhor, e depois entregando nossas vidas a uns aos outros pelas bênçãos e pelo conhecimento e pela mudança que Deus tem dado para as nossas vidas, para que nós possamos ser ministros e multiplicar a imagem de Deus em vidas. Em Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança, treina uma criança, disciplina a criança, dedica a sua vida para uma criança. Pais ausentes, nós precisamos de estar com nossas crianças. Eu dei uma palavra para um pai outro dia, você precisa de ficar no chão junto com seus filhos e você precisa de brincar com seus filhos. Você precisa de gastar tempo com seus filhos. O filho não pode ter um pai estranho, que só de vez em quando ele aparece. Mais pais do que mais, mas isso é uma palavra para os mais também. Então, quando ele fala, ensina a criança, ele significa que você está lá, nós estamos lá. Pais, professores, ministros, vovós, pessoas que estão envolvidas em outras vidas desde o início do seu nascimento, ensinando a criança. E uma das coisas que sentidos dessa palavra ensinar significa é estreito. O caminho que Deus colocou antes da fundação no livro dele e todos os dias que nós temos é o caminho estreito. Não tem dois caminhos e não tem um caminho largo. Mas apontando, que Deus até usa no livro, num salmo, como a vida é como uma flecha. A flecha não varia nem 1 milímetro do alvo. Em nossas vidas também. Deus não negocia o livro dele conosco. É o caminho estreito. E poucas, Jesus disse, eles acertam esse caminho. Mas o caminho é Jesus. O caminho é nascer de novo. O caminho é andar com Jesus, como Jesus, com Jesus e como Jesus. Com o Espírito Santo de Deus nos guiando a cada momento. E Jesus falou, eu não falo de mim mesmo. Como eu ouço, eu falo. As obras que eu faço não são minhas obras, mas como eu vejo do Pai,
eu faço estas obras. Se você tem visto a mim, você tem visto o Pai. Então, Jesus disse, como o Pai me enviou, eu vos envio. E uma criança é um papel em branco. E nós precisamos de estar inculcando, treinando, gastando tempo com a criança no caminho em que deve andar, no curso. E essa palavra caminho também significa o caráter moral. O caráter moral. Hoje, na minha geração, a televisão era o babá. Aí põe a criança diante da televisão e a televisão nos criou. Hoje, põe um celular na mão de uma criança e a criança fica à vontade com o celular. E o que acontece? E também uma coisa, na minha geração, teve pelo menos algumas coisas morais, decentes, para ficar assistindo, mesmo que não era vontade de Deus, para ficar dando sua vida para essas imagens e essas imitações de atores e atrizes. E hoje você nem encontra essas coisas mais. Você nem encontra modelos de pais e mães em nenhum lugar que o homem está fabricando e divulgando no telefone, no celular. Mas o caminho que deveremos andar é o caminho de caráter moral correto. E isso significa também, se uma criança está sendo ensinada no caminho que deveria andar, ele deveria ter nos pais e nos ministros e professores e as pessoas que estão envolvidos com o caminho correto, um modelo para imitar. Nossas vidas deveriam ser um modelo para imitar. Não devemos falar, faz o que eu falo e não o que eu faço. Mas nós deveríamos ter em nossas vidas, imita a mim, como Paulo disse, como eu imito Jesus em nossas vidas. Os pais, os vovós e todos nós. E se nós não estamos sendo um modelo, sabe que nós temos? Qual é o apagador de coisas que nós fizemos errados? É o arrependimento. Nós podemos arrepender. Então, no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E essa palavra não significa absolutamente não. Absolutamente. Quando uma criança está sendo enviado e ensinado e treinado e inculcado no caráter moral que deveria andar no caminho do Senhor, absolutamente não. Ele não vai desviar, ele não vai rejeitar e rebeliar contra o caminho do Senhor. Agora vamos para Deuteronômio 6. Cada vez a gente lê esse verso, esses versos, Deus nos ensina mais e mais. E em Deuteronômio 6, verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o início. Como nós temos aquele verso que esses dias eu estou sempre voltando para 2 Coríntios capítulo 8, onde fala sobre pessoas dando ofertas e até fala que eles começaram a dar além dos seus posses. Eles estavam sobrenaturalmente dando ofertas que eles nem tinham. Milagres acontecendo. Mas Paulo usou uma frase, primeiramente, dando as suas vidas a Deus. E depois dando suas vidas para outras pessoas. Então, quando você dá a sua vida a Deus, quando você ama Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu ser, milagres começam a acontecer na sua vida.
E você consegue dar coisas para as outras pessoas que estão além das nossas forças. Coisas que nós, no natural, nós não temos. Então, é isso como nós levamos uma criança e ensinamos uma criança no caminho que deveria andar. Primeiramente, amando Deus. Primeiramente, dando nossas vidas a Deus. O que nós temos para dar que nós não temos recebido? Tudo que nós temos temos recebido do Senhor. Todo dom perfeito é gratuito do Pai das luzes. E Ele sempre está nos abençoando. Depois de dar para Deus, depois de ser um padrão na sua própria vida, como pais, depois de nascer de novo e Jesus está nas suas vidas, no seu coração, então você tem palavras para dar. Palavras vivas, não palavras de tinta e papel, alguma coisa em pedra, mas alguma coisa que está saindo do seu coração vivo. Nascido de novo, transformado. Então nós podemos ensinar essas palavras que Deus ordena que estão no teu coração. Estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E hoje de manhã eu escrevi na minha Bíblia sobre esse verso 7, quando você está sentado na casa, quando você está andando no caminho, quando você está deitando, quando você está levantando, você está presente. Você está com a criança. E isto é o que nós não estamos vendo hoje em dia. Ontem eu quase chorei em frente da casa de Raquel Matos. E essas criancinhas, meninas e meninos na rua, brincando dessa idade. Nenhum adulto lá, totalmente solto. Isso entristece o coração de Deus muito mais do que nosso coração que fica entristecido. E quantas coisas eu tinha que até lutar sobre o que possivelmente pode estar acontecendo naquele grupo de crianças. Mas nós não somos assim. Deus tem nos ensinado para viver diferente. E desde de Israel no Antigo Testamento, o Pai está presente. E está presente o tempo todo, que for possível. Para inculcar a lei de Deus que está no coração. Em nosso caso, não está em pedras, mas está no coração, em nosso coração. Quando nós não vamos falar, conheço o Senhor, mas todos vão conhecer o Senhor. Então, tu as inculcarás a teus filhos, porque nós somos os ministros, como pais, como pastores na família, presentes. E isso é uma luta contínua também na vida das nossas vidas. Isso é uma das razões principais porque esta igreja está sendo perseguida. Porque nós estamos, eu vou usar a palavra forte, nós estamos comandando os pais para serem pais, para uns aos outros, para eles assumirem a responsabilidade pelas vidas e sair do egoísmo, para que as crianças possam andar no caminho que deveria andar quando for velho. Absolutamente não vai apartar do caminho do Senhor. Quando famílias estão unidas ao redor de Jesus, ao redor da palavra viva, ao redor de cada dia, cada momento, ouvindo a voz de Deus, como deveria treinar, disciplinar e fazer a vontade do Senhor.
Então, quando for velho, não vai afastar, não. Em Salmo 78. Em Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais, ele comandou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Ele ordenou isso. Timóteo, 2 Timóteo. Segundo Timóteo 3, nós sabemos que esse capítulo começa descrevendo os manchetes de hoje. Isso é nossa vida de hoje, isso é nosso mundo de hoje. Nos tempos finais sobrevirão tempos difíceis. Mas verso 10, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todos, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, dentro do contexto dos últimos dias. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância. E uma coisa, essa palavra infância significa bebê, mas também significa antes do nascimento. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura que uma criança está sendo ensinada desde a infância é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Correção, para a educação, para a repreensão. Assumindo a responsabilidade de outras pessoas. Quando você está vendo alguém andando errado, nós podemos ouvir a voz de Deus, qual é nossa responsabilidade para nosso próximo. E não ser aquele fariseu e aquele levita que passa largo do outro lado. Mas nós podemos ser rejeitados pela sociedade. E nós podemos pegar o óleo da palavra de Deus e o vinho do Espírito Santo. E nós podemos derramar nesses feridos putrificantes da rebelião do nosso próximo, assumindo a responsabilidade do nosso próximo. E toda a escritura, toda palavra que está dentro do nosso coração
é útil, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como o Pai me enviou, Jesus disse, eu vos envio. A razão Jesus veio é para que nós, desde a infância, nós possamos ser treinados no caminho que nós deveríamos andar. Nós precisamos de arrepender pelo tempo que nós achamos mais importante o que nós estamos envolvidos e a criança está precisando ser ensinado e precisa de ser treinado. Porque isso é a coisa mais preciosa que nós temos. Como Paulo disse, qual é nossa coroa e nosso galardão na presença do Senhor, na vinda do Senhor Jesus? Não sois vós. O que nós vamos levar para o céu é vidas. O mais importante em nossa vida é vidas. Às vezes Deus me fala, mas dá sua atenção. Eu vejo como nós ainda não temos desenvolvido o amor de Deus em nós para dar nossas vidas para outras pessoas. Para que nós possamos ser sensíveis. Quando uma criança chore, qual é esse choro? Deus está aqui querendo nos ensinar por que tem esse choro. Mas se nós somos envolvidos em nossa vida, nós somos muitas vezes endurecidos e nós estamos tampando a voz de Deus para não chegar ao nosso coração para ajudar, para ensinar naquele momento como a criança deveria andar. O que essa criança precisa, cada momento. Deus sabe, Jesus sabia. E como o Pai me enviou, Jesus disse, eu quero enviar os pais no mesmo caminho. Para que Jessé possa ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então vamos terminar em Lucas e ver Jesus. Quando ele foi apresentado ao Pai. Era um milagre para Jesus vir para o mundo, para estar conosco e cumprir o chamado dele. Em capítulo 2, verso 22 de Lucas. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Para apresentar a vida ao Senhor, que Deus deu, e reconhecendo Deus como superior, reconhecendo Deus como Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade e impossibilidade de criar uma criança como deveria andar. Mas apresentando ao Senhor, eu sei que vocês já apresentaram Ele nos seus corações, nas orações, desde o início. Mas nós, como o povo de Deus, como a igreja, como o corpo de Cristo, nós estamos formalmente diante do Senhor para apresentar na casa do Senhor que somos nós, para que nós possamos ser chamados e recordados e despertados da nossa responsabilidade que nós temos para Jessé. Resto da vida dele, até a vinda do Senhor Jesus, até nós partimos desse mundo. Para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito, em nosso caso, nós todos diante do Senhor para ser único. Todo primogênito ao Senhor será consagrado e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele.
revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias, profetizado no Velho Testamento. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E cada um de nós diante de Deus é tão precioso como Jesus sendo apresentado. Jesus mostrou o nosso valor. Jesus mostrou como nós somos preciosos quando Ele entregou o mais precioso na cruz do Calvário. Quando o Pai deu o unigênito, Ele mostrou como nós somos, cada um, tão preciosos diante do Senhor, para que nós possamos continuar a pregação e viver a tua salvação, Senhor. E estavam o pai e mãe do menino admirado do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado. E hoje de manhã eu sublinhei essa palavra, destinado. Está escrito ao Senhor Jesus no rolo do livro. Ele abriu o livro, ele disse: hoje essas palavras são cumpridas nos seus ouvidos. E lembra que cada um de nós somos escritos no livro do Senhor. Cada um de nós podemos falar, temos um livro que Deus tem sobre cada dia, cada momento das nossas vidas. Satanás tem um chamado, mas Deus tem um chamado que é mais forte do que qualquer obra, qualquer palavra que Satanás pode fazer ou falar. Nós somos destinados junto com Jesus. Esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas essas ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E nós sabemos que Jesus, depois, nesse mesmo trecho, se encontrou no templo. Ele estava lá ensinando, ouvindo e ensinando os mestres da lei no templo do Senhor. De onde veio esse ensinamento? Veio dos pais. Os pais, o pai e mãe de Jesus. E eles admiraram. E Jesus, cada dia da sua vida, ele tinha aquele depósito da palavra de Deus no coração dele, desde a infância. Porque os pais eram tementes ao Senhor. Isso é a vontade do Senhor. E nós, e a igreja, temente ao Senhor, para nunca fazer alguma coisa que pode ser pedra de tropeço para esses pequenininhos, incluindo os grandes pequenininhos. Cada um de nós, sempre obedecendo a Deus. Esse é o alvo do Senhor. Então, nós somos muito gratos a Deus hoje.